Querido Deus, Mestre Jesus, agradecemos por mais essa noite, essa oportunidade valorosa de conhecermos um pouco mais das suas leis. Agradecemos por estarmos aqui reunidos, que possamos aproveitar, compreender e principalmente vivenciar tudo que vamos receber aqui de informações, de reflexões, esclarecimentos, que os bons espíritos intercedam por nós, abençoe o palestrante, que ele possa ser intuído e que todos nós podemos receber essa mensagem da melhor forma possível. Que o Senhor esteja sempre conosco, nos abençoando nesse momento. E assim seja. Com vocês, então, eu comigo com a palestra Pensamento, força criadora da vida. Pensamento, força criadora da vida é o tema. Uma boa noite a todos. Tá dando para eu escutar? Tá? Aí atrás também, tá bom? Altura? Então tá ótimo. Bom, o tema pensamento é uma coisa muito desafiadora para todos nós. Que na verdade nós vivemos em pensamento continuamente. O pensamento é uma força motriz muito grande e ela é contínua. Muitas vezes a gente não se dá conta de que o pensamento ele está acontecendo, porque ele está tão presente nas nossas vidas que a gente não percebe a presença dele. Mas se a gente ficar um pouco mais atento, a gente vai observar que ao longo do dia, nossa mente não para de pensar em alguma coisa. A gente observa que até na hora de dormir, quantos de nós temos dificuldade para pegar no sono porque a mente não descansa, a mente não para. Parece que tem alguma coisa ligada 24 horas dentro da cabeça e não desliga. E isso daí é uma das coisas que mais dificultam a nós, seres que estamos encarnados, a relaxarmos, a conseguirmos realmente entrarmos naquela condição da gente entrar em alfa e poder relaxar. Porque nossa mente ela fica nesse pensamento contínuo. Então a gente está vendo por aí que, na verdade, o pensamento é uma força muito potente. É muito grande mesmo. E a gente não consegue ter uma dimensão de qual é esse valor desta força. Nós vamos encontrar no livro Pensamento e Vida, uma obra que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, o espírito André Luiz, o prefácio é de Emmanuel. E lá Emmanuel ele vai nos dizer uma coisa bem simples, que os nossos pensamentos, eles criam a vida que nós procuramos. Parece uma coisa simples, mas ela é bastante complexa. Na medida que se a gente pensar justamente que o que a gente idealiza aqui dentro, o que a gente vai formando dentro das nossas mentes, ela dá uma direção para o caminho das nossas vidas, é uma coisa muito importante para cada um de nós. Você veja como o pensamento é uma coisa tão forte que dentro da ciência se descobriu há muitos anos já uma coisa chamada de neurônios espelho. Eu não sei se alguém já ouviu falar nesse tipo de neurônio. Esse tipo de neurônio existe na raça humana e em outros animais também. E ele é importante em todo o nosso processo de evolução. Então ele foi descoberto em macacos. Numa pesquisa em que o cientista estava analisando através de um eletro, são aqueles fiozinhos que você coloca na cabeça, e ele estava estudando, mapeando ali o cérebro do macaco para saber se aquela
comida que ele estava dando ao macaco ativava quais áreas cerebrais. E aí, na hora que ele estava mapeando, ao mesmo tempo existiam outros macacos ali também com os eletrodos na cabeça. Na hora que o macaco que ele estava analisando estava comendo a banana, os outros macacos não estavam comendo. Eles só estavam olhando o outro macaco comer. E sabe o que eles viram? Que a mesma área cerebral do macaco que comia, que era a área cerebral da mastigação, estava sendo ativada nos macacos que não estavam comendo. Aí eles, os macacos não estão comendo, como é que está ativando uma área motora da mastigação? E dali começou a vir o raciocínio disso e depois veio o nome de neurônios espelho. Por que eles são importantes? Veja, começou-se a verificar depois que eles aparecem no ser humano. O ser humano tem. Qual foi o estudo do ser humano? Colocou-se os eletrodos, ressonância, colocou pessoas na frente de uma pessoa e essa pessoa primeiro ela mandava um beijo e você via qual era a área que era ativada. Os outros não faziam o movimento de mandar o beijo e tinham a mesma área cerebral ativada. Afinal, o que é isso? Nascemos então com neurônios que espelham alguma coisa no outro? Sim. E qual é a finalidade? É muito profunda. É uma finalidade que a gente vai ver divina e que a gente já começa a pensar que existe uma coisa chamada conexão entre nós. Se eu consigo, através do que eu estou fazendo, sensibilizar o outro, é porque nós temos uma conexão enquanto seres. Nesse momento, se a gente colocasse esses eletrodos, os fiozinhos na minha cabeça, vão ver que uma área aqui motora da fala está ativada porque eu estou falando. Se colocarem os fiozinhos na cabeça de todo mundo, a mesma área da fala está sendo ativada. Mas ninguém está falando. Mas está sendo ativada. Porque nós temos uma conexão enquanto seres. Deus nos coloca essa conexão. Daí a gente começa a pensar como a gente pode se comunicar através do pensamento. Olha o poder que a gente tem. Já ouvimos falar na comunicação da telepatia, em que eu posso me comunicar através do meu pensamento com outro ser. Ou seja, a capacidade, a força, a energia que o nosso pensamento tem é imensa. E a ciência sabe disso. Esses neurônios, e eu vou fazer uma breve pontuação aqui. Primeiro, esses neurônios funcionam com uma simulação interna. Como é que é isso? Na hora que vocês estão vendo eu falar, vocês estão me olhando, vocês estão recebendo uma informação de simulação, vocês estão testando isso dentro de vocês. Ah, mas eu já sei, eu sou adulto, eu já sei falar. Tá. Mas imagina uma criança que não sabe falar. Quando ela olha para o pai, quando ela olha para a mãe, e a mãe ou o pai fala assim, papai, mamãe. Vocês já observaram como é que fica a criança? Ela fica assim, aba, aba. O que é isso? Você está com o seu pensamento, através da sua fala, estimulando o quê? Esses neurônios espelho, que vão começar a simular dentro do cérebro a fala. Depois vem uma segunda etapa, que é você entender o que está acontecendo a partir dali. Quer ver? Se uma pessoa, eu pego esse copo d'água que eu estou aqui, vocês estão vendo, a área motora de vocês já é ativada, vocês veem eu fazer esse movimento, o cérebro ele é ativado. No mesmo momento que vocês ativam o cérebro, vocês entendem que eu posso estar com sede. Ao entender que eu estou com sede, o meu cérebro informa outra parte e há uma conexão disso e eu vou compreendendo como isso funciona. Qual é a importância disso? É uma importância
da evolução da humanidade. Eu aprendo através, muitas vezes, do quê? Necessariamente do exemplo. Não é isso que se diz em educação? Como é que você aprende? Eu aprendo através do exemplo. Então, na hora que eu vejo o outro fazer, na hora que eu vejo o outro falar, na hora que eu vejo o outro exemplificar, eu vou aprendendo com isso. É uma capacidade do ser humano, encarnado ou desencarnado. Jesus, quando esteve entre nós, ele estimulou muito a todos nós, através do exemplo. Ele deixou, então, toda a vivência dele para que a gente, através do que ele vivenciou, pudéssemos absorver e alterar as nossas ligações cerebrais e, dessa maneira, modificarmos as nossas atitudes, o nosso caminho, a nossa existência. Por isso que pensamento significa criar vida, porque eu posso pegar o que eu penso, criar e construir uma existência para o bem, criar uma existência com os valores éticos, morais, cristãos. Mas eu posso pegar tudo que eu penso e criar uma vida fora dos padrões éticos, morais, cristãos. Então eu construo a minha vida de acordo com esse caminho que eu vou dando aos meus pensamentos, aos meus sentimentos e, consequentemente, às minhas atitudes. Daí a gente verifica como isso é importante e uma mudança da qualidade do nosso pensamento nos coloca em outra jornada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há uns anos atrás, eu estive numa palestra com um psiquiatra e ele não é religioso, ele estava falando sobre emoções, a parte psicológica, muito bem. E aí ele estava dando um depoimento de vida, da vida dele. E nesse depoimento ele justamente estava falando sobre um filho dele que havia nascido com paralisia cerebral. Paralisia cerebral é uma condição que nós sabemos que tem toda uma limitação, que é irreversível o que aconteceu e que aí está toda uma limitação física, emocional, psicológica, daquele ser ali que se encontra encarnado. Para nós que estamos aí adeptos à doutrina, nós conhecemos e entendemos a lei de causa, a lei de efeito. Mas para quem não acredita nisso, é difícil a pessoa aceitar muitas vezes a condição de um filho que nasça com limitações. E ele não aceitou. Ele resolveu sair numa jornada grande pela vida e buscar lugares pelo mundo inteiro que pudesse trazer algum acalento aquele sofrimento. Se havia alguma coisa na ciência que pudesse resolver ou pelo menos dar um norte para aquela situação do filho, pela qual ele não concordava, ele não aceitava. E nessa jornada ele foi para vários países, visitou laboratórios, clínicas, conversou com cientistas e a resposta era sempre a mesma. Não havia nada que se pudesse fazer diante da paralisia cerebral. Bem, uma vez ele estava então num prédio, no edifício, e ele tinha que sair de um bloco em direção ao outro bloco. Ele desceu e para ele ir para o outro bloco ele tinha que pegar uma passarela, uma calçada grande. Quando ele desceu e foi para a calçada, parece até hoje, uma ventania se estabeleceu ali, uma calçada grande entre os prédios. E ele começou a caminhar, mas ele não conseguia progredir. Não ia. Ele dava 2 passos e o vento jogava ele para trás. Ele ia para frente e o vento empurrava ele para trás. Aí na mente dele, veja, ele começou a achar que o vento era justamente os obstáculos e as dificuldades que ele estava tendo na vida com o filho. E aí ele começou a enfrentar o vento
como se ele estivesse enfrentando toda a dificuldade dele com o filho em descobrir alguma coisa para ajudar o filho. E aí ele disse, não, eu vou enfrentar o vento, que eu vou atravessar. E cada vez que ele ia, ele voltava. Cada vez que ele ia, ele voltava. Por quê? O vento era muito mais forte. Não havia como ele vencer o vento. E ele ficou naquilo durante muitos minutos, ele não sabe bem quanto. Até um momento em que dentro dele despertou alguma coisa. E aí ele parou, respirou, e aí resolveu dar a volta e chegar no prédio. E lá ele fala que ele teve uma percepção muito profunda, que foi que não adiantava ele lutar mais contra aquela condição. Ele não era religioso, que na verdade ele entendeu que ele precisava era estar perto do filho. Nessa jornada, ele se afastava da presença do filho, afastava-se do afeto dele, afastava-se de estar ao lado dele numa busca que não estava levando a lugar nenhum. Ele retorna e passa a viver ao lado do filho, aceitando a condição que ele estava, da maneira que ele estava. Pensamento cria a vida que nós procuramos. Ele modifica então essa energia e transforma ela numa nova jornada, numa nova caminhada para ele realizar. E agora o quê? Uma caminhada ao lado do filho, vivendo o afeto, vivendo o carinho, vivendo ao lado dele da maneira como ele é. Então, quantos de nós estamos numa luta imensa contra algo que não é para nós enfrentarmos desta maneira? Pelo contrário, é para que a gente eleve o pensamento ao Pai e possa pedir a Deus para nos trazer a lucidez necessária para que a gente possa entender o nosso objetivo nesta existência. E aí nós vamos poder utilizar o pensamento de uma maneira o quê? Produtiva, construtiva, com sabedoria. Que é uma das grandes dificuldades que nós temos é saber quais são as coisas que nós precisamos mudar muitas vezes e quais são as coisas que nós precisamos aceitar, nos resignar, porque elas não têm como haver uma modificação. Esse balanço é a nossa sabedoria. Porque tem coisas que nós viemos atravessar aqui que elas vêm como um aprendizado para nós e não temos como mudá-la, porque ela faz parte do aprendizado. Se o aluno vai para a escola e tem que ter a matéria de matemática, e na matemática tem as equações, tem soma, tem subtração, tem tudo, faz parte daquele currículo. Não adianta o aluno achar que ele não vai fazer aquilo, porque aquilo é importante na formação dele. Assim é para nós aqui. Nós temos que atravessar determinadas situações que não são simples, não são fáceis, que vão depender de trabalho, vão depender de nós nos colocarmos à disposição. Mas a melhor coisa é nos entregarmos a isso de maneira a podermos dar o melhor de cada um de nós. É como o aluno pode não gostar da matemática, mas ela é importante naquele momento. Muitas coisas nós não sabemos por que elas acontecem nas nossas vidas, por que nós estamos atravessando determinados momentos, porque os problemas chegam até nós, por que determinadas situações são tão dolorosas e difíceis da gente viver. Muitas vezes não vem a resposta para isso. Se a resposta não vem do porquê, é porque não está na hora de nós sabermos o porquê. É a hora de nós trabalharmos para viver aquela situação da melhor maneira possível. É este o entendimento. O porquê cabe a Deus. A gente quer entender tudo e tem coisas que nós não temos ainda a capacidade de compreensão. E nem seria bom neste momento entendermos aquilo. O fato é que se veio até nós, bom ou ruim, que a gente entenda que era para que nós possamos melhorar
a nós mesmos. Aí, Kardec nos fala no livro A Gênese sobre os fluidos. Mas o que os fluidos têm a ver com o pensamento? Tudo. Tudo. Nós vamos ver que os fluidos, eles têm a ver com o pensamento em essência. E Kardec vai nos falar sobre a formação, a constituição, as características, as propriedades desses fluidos e como o nosso pensamento pode afetar, alterar, manipular, operar esses fluidos de maneira que possamos criar pensamentos que possam ser produtivos, saudáveis. E nós temos essa capacidade. O fato é que nós não a utilizamos de uma maneira adequada, de uma maneira benéfica, de uma maneira que seja realmente boa para nós, para todos. Nós vamos ver lá que Kardec nos fala sobre o fluido cósmico universal. Bom, o fluido cósmico universal, a gente já ouviu falar, esse fluido que envolve a tudo, é o quê? É um fluido de Deus, ele é divino. Na constituição dele, você tem muitas coisas na constituição dele. Ele nos envolve, ele está no universo. Mas aí Kardec, ele vai nos dizer que esse mesmo fluido cósmico universal, ele tem propriedades, ele tem características, ele tem estados. Já viu a água? A água é uma molécula que é muito interessante, se a gente for pensar. O nosso corpo, a maior parte dele é formado de água, mas ela tem características muito peculiares. Se a gente parar para pensar, é quase mágico. A água é uma molécula que ela tem um estado líquido, que a gente bebe, que a gente toma banho, que a gente lava a roupa, que a gente lava o chão, lava o que quiser. Daqui a pouco, se eu aquecer essa água, ela se transforma num vapor, num gás. Ela muda, é outro estado da mesma água. Que tem finalidade? Tem. Se esse ambiente nosso aqui não tiver uma umidade no ar, a gente fica ressecado. Aquilo faz mal à nossa respiração. Quem vai a Brasília sente muito isso no Planalto Central, né? Que a umidade lá é diferente. E aí fica seco, ressecado. É o olho, é o nariz, é a boca, é o pulmão. Como se passa mal? Porque falta essa umidade proveniente da água, estado gasoso. E ela tem um estado sólido, que é o gelo, que tem muitas propriedades e que nos ajuda em várias coisas, o gelo. Uma mesma molécula com várias propriedades. Você vê a beleza que Deus nos fornece. O fluido cósmico universal é esse fluido que nos envolve. Ele tem uma série de características e de propriedades. Sabe qual a importância disso? É que esse fluido, ele é absorvido por nós. Nós absorvemos esse fluido universal. Sabe a nossa respiração? Que nós estamos agora respirando? O ar entra, ele chega no meu pulmão, leva o oxigênio, traz o gás carbônico e eu solto o ar. Então o ar que eu estou respirando, ele tem uma propriedade de levar o oxigênio e outros gases, e eu poder mudar isso dentro de mim, fazer o uso desse ar da maneira que meu corpo necessita e expeli-lo. O fluido é a mesma coisa. A nossa mente, ela absorve o mesmo fluido e se utiliza dele no pensamento. Para que a gente, através desse fluido absorvido, possamos criar justamente essa energia que é o pensamento, que provém de Deus, e dar as características de cada um de nós. Cada um aqui pensa em coisas diferentes. Utilizamos o mesmo fluido, só que cada um dá a sua característica a esse fluido, a sua forma, coloca os detalhes dele da maneira que cada um entenda que seja a melhor para ser utilizada. Vamos voltar lá a Jesus.
Jesus tem aquelas passagens todas que o mestre fala sobre, né? Que se fala sobre as curas de Jesus, os milagres de Jesus. Afinal, o que foi isso? Aconteceram mesmo milagres? A gente sabe que a doutrina espírita nos ensina que não existem milagres. Na verdade, são fenômenos naturais. O fato é que não se tinha ainda condição de explicar os fenômenos. O que Jesus fez então? O espírito da hierarquia dele, da evolução dele, um espírito puro como ele, se utilizou justamente desse fluido como um espírito puro como ele, manipulando como se fosse num laboratório aqueles elementos contidos no fluido e através do grande amor, da vontade de auxiliar o próximo, da vontade dele em auxiliar o outro, em trazer, né, o alívio do sofrimento, ele direciona o pensamento, essa energia ao próximo. Mas quer dizer então que nesse fluido existem elementos químicos, existem determinados elementos? Existem, lógico. Se no nosso planeta Terra nós temos uma coisa chamada de tabela periódica, que a gente estudou lá na química, lá atrás, e aquela tabela periódica, né, que muitas vezes é o pavor de muitos de nós olhar aquilo que está lá, sódio, potássio, magnésio, rádio, polônio, tem um monte de elementos químicos ali, aquilo representa o quê? São os elementos químicos que formam o nosso planeta. Como eu falei, a maior parte é água, é hidrogênio e oxigênio. Está lá dentro da tabela periódica. Mas e nessa outra dimensão? Existem outros elementos químicos além do que estão descritos nessa tabela periódica. São outros elementos químicos. Por quê? Porque uma outra dimensão trabalha com outras substâncias, trabalha com outros elementos. E aí, os espíritos, eles têm, então, a possibilidade, como nós também, da utilização desse fluido de acordo com a nossa vontade. Aí a gente começa a entender que o Mestre Jesus fazia o quê? Ele manipulava esse fluido. Manipulação que eu quero dizer aqui é a técnica de se utilizar dos elementos, como num laboratório, como uma farmácia de manipulação, e que você junta os elementos, as substâncias, coloca numa cápsula, faz um líquido, faz um medicamento, faz o fármaco ali. É isso que a espiritualidade faz com esse fluido. Ele está aqui para ser utilizado por nós encarnados e pelo mundo espiritual. Então Jesus, ele dispunha daquilo tudo e ele então direcionava aquilo que ele emitia. Por isso o mestre não precisava tocar ninguém. Aí a gente entende porque não há necessidade de tocar. Não há necessidade da pessoa estar ali presente no momento. Jesus fazia curas à distância. Como pode? Pode. Por quê? Porque justamente ele manipulava esse fluido com os elementos, criava o que ele precisava criar de benefício àquela pessoa e com o pensamento ele vai e comanda ele através do fluido até chegar àquela pessoa que está necessitando. O fluido, ele, além dessas propriedades, ele também é a maneira do transporte do nosso pensamento. É onde o nosso pensamento é transportado. O som que eu estou emitindo agora está chegando até o ouvido de cada um aqui por causa do ar. É por causa só do ar. Tudo bem que nós temos aqui as caixas de som. Mas se eu colocar uma parede aqui agora, tirar o microfone e falar, ninguém vai me ouvir. Porque tem uma parede, o ar não vai passar, o som não atravessa. Não tem como ninguém ouvir. Então precisa haver alguma coisa transportando. O nosso pensamento, ele é transportado pelo fluido.
que existe em torno de nós. É o transportador também, é mais uma das propriedades dele. Então a gente começa a pensar o seguinte: poxa, se eu penso um tempo inteiro, continuamente, os meus pensamentos, então, eles estão trafegando pelo universo? Estão. Os nossos pensamentos, todo mundo agora está pensando. O que cada um está pensando está trafegando por esse fluido e está indo ao destino ou não, mas ele está andando. Por isso que Jesus falou: vigiai, orai. Vigiai e orai o quê? Os pensamentos, o que sentimos, para que a gente não se arrependa mais tarde do que pensou. Porque pensamento é vida, pensamento é criação, pensamento é força. E se eu crio alguma coisa, eu estou criando uma força que tem um destino. Conforme a gente vai evoluindo, também vão sendo contabilizados os nossos pensamentos na balança evolutiva. Ah, mas eu não faço nada de errado. Não faço. Não mato uma mosca nem uma barata. Mas e teu pensamento? Como é que está? Ah, isso não tem problema, eu só pensei para mim. Não pensei nem falei para ninguém. Mas já emitiu. Já emitiu aquela energia. Isso contabiliza no nosso processo evolutivo 100%. 100%. O nosso pensamento é contabilizado no nosso processo evolutivo. Não é para punição de nada, mas é para justamente nivelar em que grau nós estamos de evolução. Se meus pensamentos ainda são de raiva, de ódio, de violência, de agressividade, de mentira, de procurar me dar bem nas situações, passar a perna no outro, ter uma situação que eu possa me favorecer, não falar, né? Vou mentir aqui, mentir ali. Não, peraí, isso é melhor para mim, não para o outro. Acabou. Eu estou pensando nisso. Ao contrário de eu ficar atento, veja, não tem como eu impedir o meu pensamento. O pensamento eu não tenho como bloquear ele. Ele é uma força imensa, ele vai. Sentir inveja, já foi. Sentir ciúmes, pum, já foi. Pensei em mentir, já foi. Qual é a grande percepção? É nós estarmos atentos ao que a gente está pensando. E pensei numa coisa ruim. Eu percebi que pensei e que aquilo precisa ser melhorado. E aí eu vou observando meus pensamentos dessa forma. Eles saem e eu observo. Ele sai e eu observo. De maneira que ele vá passando por um crivo moral dentro de mim. Eu vou analisando isso como Santo Agostinho nos ensinou. O que Santo Agostinho dizia? Para que dia após dia, quando terminássemos o dia, pudéssemos fazer uma análise do nosso dia e pesarmos as coisas boas e ruins de acordo com aquilo que nós professamos dentro do nosso entendimento e compreensão de moral. A nossa moral é uma moral espírita cristã, consequentemente, nós temos que avaliar isso. Só que a gente acaba não fazendo essa avaliação diária. A gente deixa para fazer no final do ano, né? E aí a gente faz uma vez por ano uma avaliação do que está sendo a minha vida. A gente perde muito tempo. Santo Agostinho ele fala, faça diariamente, porque aí a gente tem tempo de fazer as correções necessárias. Do quê? Do pensamento, do sentimento, da nossa vontade, das nossas atitudes. Pensamento cria a vida que nós procuramos. Isso é sábio. A gente aqui resiste, a gente resiste muito a mudar, a gente não quer mudar, a gente quer permanecer como está, achando que já está tudo bom, é melhor não mexer, se mexer pode ficar pior. Então, se pode ficar pior, não vou mexer nisso, deixa para lá. Eu já estou ficando velho, então é melhor não fazer mais nada, já estou lá na frente, para quê, né? Peraí, eu sou espírita e entendo que o corpo é que envelhece, mas o espírito não. Então, a ideia é fazer até o último momento. Se é fazer até o último momento, eu posso estar velhinho
eu ainda vou buscar melhoria dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas atitudes. Não importa o tempo do corpo, porque o espírito, ele é imortal. E a gente precisa estar atento que isso aí é dinâmico, o pensamento é dinâmico, a vida é dinâmica e as mudanças, elas são dinâmicas. Quando a gente fala na absorção do fluido pela nossa mente, pelo nosso espírito, e esse fluido, então, é para que nós possamos fazer o que se diz que é uma transmutação, é uma mudança, é que é para a gente utilizar esse fluido da melhor maneira possível. Anilton, esse fluido, então, ele tem, assim, características boas, características ruins. Existe um fluido bom, um fluido ruim? Não existe isso. Ué, mas não tem energias que são ruins, energias que são boas? Sim. Então como é que é isso? Deus oferece para a gente o manancial que são os fluidos. É como você pegar aqui uma caneta e eu vou escrever aqui alguma coisa. Aí eu escrevo uma coisa boa, uma coisa saudável, uma coisa amorosa, carinhosa, com a caneta. Daqui a pouco eu resolvo virar e escrever uma coisa ruim, agressiva, violenta, preconceituosa. Escrevi com a mesma caneta. O problema é a caneta? O problema não é a caneta. A caneta é o instrumento, a caneta é a ferramenta. O dinheiro é ruim? É bom? Instrumento de Deus é o dinheiro, são as posses, é a riqueza. O que muda? É quem usa. O fluido universal, o fluido espiritual, que é esse subproduto, essa parte do fluido cósmico universal, ele não tem uma característica de ser bom ou ruim. Ele é divino. Ele nos dá um manancial de possibilidades. Quem vai torná-lo bem utilizado ou mal utilizado, quem vai ser? O espírito que fizer uso dele. Então eu posso utilizar esse fluido de uma maneira amorosa, carinhosa, curativa, benéfica, alegre, vibrante, como Jesus fez. Como Jesus fez. Ou eu posso utilizar o que está à minha volta de uma maneira o quê? Doentia, sombria, pesada, triste, violenta, agressiva, preconceituosa. Por isso que a gente escuta, muitos de nós dizemos assim, puxa, fui na casa de fulano, gostei da casa. A casa tem uma ambiência boa, tem uma coisa gostosa dentro daquela casa. Eu chego lá, sento, nossa, que coisa boa ficar na casa com fulano, que energia boa que tem ali. O que é isso? É fulano que cria pensamentos e sentimentos com o fluido que tem na casa e encharca aquele ambiente de uma vibração amorosa, carinhosa, saudável. Como tem lugares que nós vamos e a gente sente alguma coisa diferente, porque quem está ali está encharcando aquela região toda de pensamentos que são doentios, que são tristes, que são pesados, que são violentos, preconceituosos, e que a gente já sente que tem uma energia ali que ela está o quê? Diferente. Isso é o quê? É nós criarmos o pensamento e esse pensamento envolver um ambiente. E Kardec ainda vai nos dizer uma coisa importante, que nós criamos imagens fluídicas e o pensamento se reflete no nosso perispírito. Então o que eu penso, olha só, o que eu penso, ele cria uma cobertura no meu perispírito. A gente se envolve, a gente se acoberta. Se eu tenho pensamentos, por exemplo, se eu estou agora e a gente começa a conversar aqui e diz assim, olha, vamos fazer uma obra social, nós vamos a partir de agora nos organizar para ajudar as pessoas, vamos
trabalhar na campanha do quilo, nós vamos ver as pessoas que estão necessitadas, vamos fazer visita aos hospitais. O que está acontecendo nessa hora? Nós, unidos, estamos tendo um pensamento, utilizando o fluido de uma maneira a nos envolver com ideias ético-cristãs que são boas. Consequentemente, os nossos perispíritos são embebidos nessa substância dos nossos pensamentos. E aí, dali, a gente emana isso, a gente contagia o outro com as ideias. Não é assim? Quantas vezes a gente está numa reunião, daí a reunião fica boa, a gente vai conversando, as ideias vão aparecendo, as propostas, e a gente vai se empolgando, vai se envolvendo, e todos vão entrando numa corrente, e a gente vê o que é isso, cada um vibrando com os pensamentos e sentimentos com o fluido para que a gente tenha uma mesma ideia cristã, benéfica, produtiva, e vamos sendo envolvidos por isso. Da mesma forma, a gente pode começar a se juntar, como o ser humano faz, como nós fazemos mais a miúdo, né? E ficarmos falando da vida alheia. Porque fulano é isso, fulano é aquilo, aí junta um, junta dois, junta três, como as pessoas se juntam, como o ser humano se junta para falar mal do próximo. Né? A gente vê muito defeito do outro, todos os problemas que o outro tem, a gente sabe, né? Fazer a lista, todos os defeitos do próximo. Aí junta, fala. Olha só a energia que nós vamos criando, vamos nos cobrindo com esse tipo de vibração, com esse tipo de situação. E vamos então encharcando o meio que nós vamos vivenciando com isso. Agora, quem dá a direção para isso somos nós mesmos. Se nós vamos então atrair para essas ideias cristãs ou se nós vamos repelir. Daí vem se nós vamos atrair bons espíritos ou se a gente vai atrair espíritos no mesmo padrão. Porque se eu me junto para ficar falando da vida alheia, eu vou ter a participação daqueles também no mundo espiritual que compartilham das mesmas ideias. Se eu crio um grupo em que nós vamos conversar sobre coisas que sejam construtivas e produtivas, nós vamos atrair aqueles que têm a mesma ideia, que vão nos intuir, que vão nos auxiliar, que vão colaborar com as nossas ideias. Por isso que nós nunca estamos abandonados pela espiritualidade. Depende do que nós estamos pensando. Se eu estou tendo boas ideias, bons pensamentos, coisas construtivas, a espiritualidade se aproxima para ajudar. Muitas vezes a gente não sabe como resolver uma determinada situação, seja numa casa espírita, seja no laje, seja onde for. Quantas vezes não se sabe o que fazer porque a situação fica complexa. Mas se unem as mentes e os pensamentos no sentido de que possamos ter um bom resultado, a espiritualidade se aproxima e ela vai auxiliar, ela vai colaborar e ela vai direcionar para que seja encontrada uma solução. Jesus, veja, Jesus foi aquele espírito que, pela evolução dele, não tinha dúvidas nenhuma de nada, certeza plena. Então ele atravessava as multidões com a certeza de um espírito que já não traz mais dentro de si nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhuma raiva, nenhum ódio, egoísmo, não traz mais nada disso. Então ele tem pleno conhecimento, pleno domínio sobre ele e esse fluido à volta dele. Por isso que aquelas multidões seguiam Jesus. E até hoje, há mais de 2000 anos, a gente ainda pensa no Mestre. Porque o pensamento do Mestre é vida e percorre o universo e chega até nós. Por isso que a oração, ela tem um impacto imenso. Ela tem um impacto imenso, porque ela é pensamento. Se é pensamento, eu crio um campo eletromagnético em torno de mim. Eu posso formar a imagem que eu quiser. Eu posso formar a imagem de uma luz, eu posso formar a imagem de uma estrela, eu posso formar um arco-íris, e isso tudo eu direcionar em benefício de alguém ou de pessoas. A minha oração, ela tem poder.
E quanto mais pessoas se unem em oração em benefício de si e do próximo, a gente cria um campo grande, imenso, enorme, que ele avança. Então o poder que o nosso pensamento tem é imenso. Ernesto Bozano, um grande estudioso do espiritismo, ele falava que o pensamento, esse atributo do espírito, ele tem uma propriedade plástica. Sabe o que é isso? Coisa que a ciência há pouco tempo vem falando, que o cérebro ele tem uma capacidade plástica de se regenerar. Mesmo o cérebro que sofreu danos já tem capacidade dos neurônios se recuperarem. Mas Bozano falou isso lá atrás, os espíritos já falavam lá atrás, os espíritos já ensinavam isso lá atrás. Pensamento, atributo do espírito, ele tem uma plasticidade. Sabe o que significa isso? Ele não é rígido, ele não está engessado, a gente pode mudá-lo. E Deus espera que cada um de nós façamos isso, que nós modifiquemos o nosso padrão de pensamento. Não é para a gente ficar rígido nos mesmos pensamentos, não é essa a ideia. É que a gente mude, transforme, transmute, melhore. Porque ficar parado é a coisa mais fácil. É a coisa mais fácil ficar parado. A lei do progresso, ela não fala o quê? Que ela anda sempre, não é isso? Não é isso que os espíritos nos dizem? Que ela não para, ela avança? Que mesmo que a gente não queira avançar, ela vai nos levar. E a melhor imagem do nosso progresso que eu tenho é a gente numa canoa no rio e ele tem uma direção, por isso que a gente não vai para trás na evolução, porque a evolução é como um rio, o rio só tem um sentido, o rio não fica indo e vindo, o rio só vai num sentido, só que a gente pode parar no meio de uma pedra, com o nosso barquinho ali e ficar ali estacionado, parado. Agora não dá para ir para trás. O rio está indo para frente, mas eu posso ficar ali parado. Quanto tempo? Até ver uma tromba d'água. A lei do progresso. Vai dar uma pancada no meu barquinho e ao invés de eu me soltar daquela pedra com calma, que eu poderia estar mexendo os remos, soltando e ir com calma, seguindo, né, o ritmo do rio, não, eu vou levar uma tromba d'água que eu vou virar de ponta cabeça, vou afundar, vou beber água e depois eu volto, respiro, eu vou morrer, Deus me ajuda. Não é assim na nossa vida? A gente leva aquela pancada, afunda, volta, Deus esqueceu de mim? Não, não esqueci, eu tirei você dali da onde você estava para você andar. Você está parado. É isso que acontece com a gente. Chega num determinado momento que Deus assim dá uma saculejada, mexe, movimenta, porque não está querendo se mexer. Está parado lá, olhando o céu, olhando o dia, reminho para cima, e o rio está indo, e está todo mundo indo embora. Quantos espíritos já nasceram junto com a gente, já estão lá na frente, a gente está aqui atrás. Aí Deus, lei do progresso, assim, ó, tromba d'água, leva um monte de gente para frente. É assim a evolução. Não adianta. É para frente. A gente pode parar um tempo, mas não vai ficar ali eternamente. Mesmo que a gente queira, não existe essa possibilidade de ficar ali eternamente. Então veja, pensamento é vida, é criação. Daí a gente vai vendo que a gente pode construir com nossas ideias, com os nossos pensamentos, sempre o quê? Ancorados em Deus. Porque se a gente ancorar nossas ideias e pensamentos em tudo que o Mestre Jesus nos ensinou, tá tudo bem, vai dar certo, não tem nada para dar errado. A questão é que a gente se agarra demais a esse mundo, como aqui fosse o início, o meio e o fim. E a gente perde a dimensão da continuidade das nossas existências, que não acaba quando o corpo morre. Mas a gente custa entender isso. A gente ainda quer se agarrar às coisas daqui. A gente quer se agarrar ainda à juventude do corpo, à luta do ser humano em ficar cada vez mais jovem, de tentar manter esse corpo ainda na juventude. Ele vai envelhecer, ele vai morrer, não tem jeito. Aproveitemos esse corpo da melhor forma possível, com saúde, com respeito e com carinho, mas entendendo que esse instrumento ele tem um tempo de existência.
ele vai acabar. É assim que funciona. E quando ele acaba, nós continuamos, nós estamos vivos. Então a gente tem uma responsabilidade com nós mesmos de fazermos as mudanças agora. Ah, mas vou esperar um pouquinho, dá um tempinho mais adiante, eu estou muito cansado, as coisas andam muito difíceis para mim nesse momento. Vai esperar até quando? Aí morre o corpo, desencarna. Não fez nada. Mas por que você não fez? Aquilo estava ali, ó, na sua frente, aquela pessoa, mas era muito difícil essa pessoa, mas era isso mesmo. Mas era uma pessoa complicada, mas era isso mesmo. Era essa pessoa complicada que era a questão que você tinha que enfrentar. Para você trabalhar a sua paciência, a sua tolerância, perdão, amor, entrega, trabalhar o egoísmo, dividir, compartilhar. Tem nada de errado. Não tem nada de errado. A gente que precisa entender o que Deus nos oferece. E repetindo, não buscar tanto os porquês. Não buscar os porquês. Se os porquês fossem importantes, nós teríamos nascido com a memória aberta para o passado. Aí a gente entendeu os porquês. Por que isso? Por que aquilo? Por que você fez isso? Você fez aquilo? Isso aconteceu lá atrás, isso aconteceu isso. Se Deus não abre a memória para trás, é porque um sentido tem. Ele não quer que a gente saiba disso, pelo menos agora. Não tem nenhum valor educativo isso, nem evolucional. Ele não quer. Então a gente precisa compreender isso. Então vamos esquecer o porquê. Vamos trabalhar daqui para frente como se isso que a gente tem nessa existência e o que Deus nos oferece é o melhor. É o melhor. É o melhor para mim agora. E para o outro. Para o outro é outra situação. E para o outro é outra situação. E para o outro é outra situação. Não podemos nos comparar. Cada um tem uma vivência diferente, uma necessidade diferente, enfrentamentos diferentes. Mas todos estamos juntos, no mesmo rio que nos conduz nesse grande processo de evolução. Então, pensar é criar. E que nós possamos criar realmente uma vida melhor para nós, para o próximo e para o planeta. Porque também somos responsáveis pelo planeta que nós vivemos. Se a gente acha que nós não somos responsáveis pelas mudanças boas ou ruins deste planeta, também não é assim. Nós também, já que habitamos aqui, somos responsáveis pela manutenção e pelo bem-estar dos outros seres e de todo esse planeta aqui. Então é pensar em melhorar, pensar em construir, pensar em haver evolução de todos nós. É sair da posição egoísta, sou eu para mim, e pensarmos numa atitude coletiva, maior, ampla. Quando Jesus nos diz quem é a família, quem é a minha família? É meu pai, é minha mãe, é meus irmãos de sangue? Não. Somos todos filhos do mesmo Deus. Então somos todos irmãos. Foi isso que Jesus deixou esse ensinamento para todos nós. E diante disso, nos cabe a nossa parcela de compromisso com a gente e com aqueles que estejam próximos e distantes. Porque, na verdade, vamos ter que pensar sobre tudo isso, tá? Seja agora ou mais adiante, não importa. A gente acha que as coisas vão ficar esquecidas, né? Muita coisa que a gente faz que não está boa, que não está correta, que isso vai cair no esquecimento. Não vai cair. Não vai cair porque a gente desencarna, chega sempre um momento que tem que olhar lá o papelzinho, ó, faltou isso aqui. Tá, e o que faz? Bom, tem que fazer isso para melhorar aqui. Ah, então tá, vamos lá.
Nada esquecido não é punição. Sabe para que é? Para a gente aprender. É uma escola, gente. É que nem a matéria da escola, é a mesma coisa. O professor está lá, ele dá a matéria. Se você faltou, não aprendeu aquilo, vai ficar um buraco. Aí o professor chega, filhinho, olha só, tem essa matéria que você não aprendeu. Tem que estudar outra vez, tá? Senão não tem como passar você. Porque isso vai fazer falta lá na frente para você. Ah, mas isso aqui não era importante. Eu achei que isso aqui não era importante, não. Achei uma besteira isso aqui. Não, mas é importante. Tá? Então volta para você aprender isso. Porque nós que somos alunos, muitas vezes temos essa ideia. Ah, essa matéria não é importante. Para que eu vou estudar isso, né? Para que serve isso? Não sei por que o professor dá isso. A mesma coisa é a nossa evolução espiritual. Tudo que Deus nos dá é importante. Nós é que não sabemos valorizar tudo que o Pai nos oferece. Que nós possamos realmente valorizar as nossas vidas amplamente com o que somos e com o que Deus nos ofertou aqui. O pouco ou muito material é isso que Deus nos ofertou. E todo dia que a gente possa agradecer ao Pai o que temos, o que somos, o que possuímos e a beleza dessa encarnação como esse programa de aprendizado para cada um de nós. Agradecer é uma coisa muito importante. Nos ajuda a ir adiante nas nossas existências. Que Deus nos ilumine, que Jesus esteja ao nosso lado e que o Mestre seja realmente esse facho de luz a brilhar nos nossos corações para que a gente entenda o que é viver. Muita paz.